conhece essa imagem já, né? Pirâmide alimentar. Com toda certeza, em algum momento da sua vida, você foi apresentado a essa pirâmide. E aí é fácil de entender. É só seguir os grupos alimentares, a quantidade de cada um, dividir isso pela sua idade, pelo seu peso, pela sua estatura, o perímetro abdominal, enfim, todos os dados, a sua pressão, os seus exames, e você vai conseguir, seguindo todas essas recomendações que estão na internet, está em livros, já foram passadas para vocês, passar de 6 meses até a vida adulta como um indivíduo saudável, com peso bom, sem colesterol, sem triglicérides. Só que não, né? Deixa eu ver se eu consigo facilitar isso para vocês. Ó, esse manual aqui, essa imagem tá num documento, num manual da Sociedade Brasileira de Pediatria do Departamento de Nutrologia. Dá uma olhada, ó. É a mesma, tá vendo? Aqui a pirâmide dividindo frutas, bonitinho para criança. Aqui a quantidade de alimento por porção. Facinho também, né? Também, só que não, né? Então, se fosse tão fácil assim a introdução alimentar, a gente não teria tanta dificuldade, tanta discussão, tantas teorias que aparecem para que a gente pudesse resolver um problema que anteriormente, quando eu me formei há 36 anos, era o meu filho não come, e passando para os últimos 10 anos a um problema onde meu filho come errado, meu filho come demais, doenças de adulto hoje passando para crianças, como problemas de colesterol e triglicérides, diabetes, hipertensão e obesidade infantil. Cada vez mais informação, cada vez mais problemas. Onde é que está acontecendo esse desequilíbrio? Vamos lá tentar recomeçar um passo a passo a respeito de introdução alimentar. Não é nossa intenção dar fórmulas, receita de papinha, que tipo de fruta, que tipo de comida, quantidades. Isso vai ser avaliado de uma forma geral, mas especificamente em cada criança, com o seu acompanhamento pediátrico tradicional, eventualmente um acompanhamento e uma orientação de uma nutricionista que tenha a abordagem pediátrica. Então, vamos partir de um pouquinho antes. Lembra que a gente comentou a respeito que na gestação, tudo que você comer passa esse paladar para o líquido amniótico. Esse é o primeiro passo que a gente tem para que esta criança, quando se inicie na alimentação, saindo do leite materno, consiga encarar os tipos de alimento diferentes de forma natural, independente do que seja oferecido para ele. Lógico, a gente vai usar principalmente alimentos de época, os que são culturais da região também podem ser utilizados, isso também vai ser orientado sempre em consulta. Bebê nasceu, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, em livre demanda. Por alguma razão, não foi possível fazer esse aleitamento materno e houve a necessidade de introdução de fórmulas infantis. Então vamos relembrar, primeira coisa, leite integral só depois de 1 ou 2 anos de idade. Abaixo de 1 ano de idade, o leite integral pode causar microhemorragias intestinais, anemia e alergia à proteína do leite de vaca. Então a gente introduz a fórmula infantil adaptada para cada fase, para cada situação, se houver alergia, se houver refluxo, se houver qualquer outro tipo de quadro, que intolerância à lactose, por exemplo, que é rara, mas de qualquer forma, aí a gente vai ter a fórmula específica para cada caso. Independente do tipo de aleitamento, fórmula, misto, aleitamento exclusivo, a introdução alimentar deve acontecer apenas após o 6º mês. Então, a gente vai embasar muito todas essas informações nesse manual de orientação do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa aqui é uma versão de 2012.
Eu tenho aqui o livro, mas você pode baixar isso na internet, você vai ter o link à disposição. Esse aqui é de 2012, mas a gente tem também como link os 10 passos para uma alimentação saudável para crianças abaixo de 2 anos de idade, do Ministério da Saúde, a segunda revisão de edição, que é de 2015. Mas o que eu quero mostrar para vocês são esses 10 passos que aqui neste manual estão muito claros, muito tranquilos. Talvez na internet seja a mesma página, a gente está falando da página 18 e da página 19. Eu vou ler alguns deles aqui para vocês, calmamente, para a gente poder entender bem. Lembrar que isto aqui é uma recomendação do Ministério da Saúde, mas é da Organização Pan-Americana da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde. O passo 1 é dar somente leite materno até o 6º mês, sem oferecer águas, chás ou quaisquer outros alimentos. Isso aqui a gente vai falar na parte referente a aleitamento materno, eu estou querendo só citar. A partir dos 6 meses, esse é o passo 2, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo-se o leite materno até 2 anos de idade ou mais. Então, o que a gente diz é que o leite materno é o alimento único até o 6º mês, o principal entre 6 meses e 1 ano e complementar de 1 ano para cima. Ou, se for feito fórmula, vale a mesma recomendação. E a introdução alimentar apenas após o 6º mês. O passo 3, após os 6 meses, dar alimentos complementares, cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, 3 vezes ao dia se a criança receber leite materno e 5 vezes ao dia se estiver desmamada. Vale só abrir um parênteses para entender bem o conceito de desmame. Desmame não quer dizer sem leite materno. A gente fala de desmame todas as vezes que você introduz qualquer outro tipo de alimento em crianças em aleitamento. Deu água, essa criança é considerada desmamada. Lógico, você tem esse tipo de desmame e tem o desmame posterior, que é aquele onde a criança não toma mais o leite materno. Passo 4. A alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se sempre a vontade da criança. Vamos fazer o seguinte, imagina que você está em férias. Nas suas férias, primeiro compromisso que você desfaz é o compromisso de horário. Você vai dormir à meia-noite, 1h da manhã, aí você acorda às 10. É aí que você toma o seu café da manhã. Aí você vai almoçar, porque você foi para a praia ou você foi para o clube, às 3. E você come seu lanche às 8 e se janta às 10h30, 11h, meia-noite. Então, é mais ou menos por aí. A criança não tem nada para fazer, ela não tem que sair depois do almoço, ela não tem nada para compromisso depois do jantar. Então, essa introdução ela vai depender da rotina de cada criança. A gente acaba tentando fazer um ritual, uma rotina, para que horário de sono, horário de alimentação, horário de mamada caibam de tal forma que um não interfira no outro, principalmente conforme a criança for crescendo. Porque aos 6 meses o alimento principal dela continua sendo o leite. O passo 5. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher. Começar com consistência pastosa, papas, purês e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. Aqui vou fazer uma pausa. A gente não tem a intenção que a criança coma muito. A gente tem a intenção que a criança crie um hábito saudável de alimentação. Para isso, é importante que ela conheça cada alimento. Se a gente começa com a fruta, você tem frutas que são mais quentes, banana, frutas que são mais frias, o mamão, consistências diferentes, a maçã raspada, por exemplo, com o abacate, cores diferentes, vermelho, amarelo, laranja, para que a criança comece a identificar o alimento através de todos os seus sentidos. Ela vai olhar, ela vai sentir o cheiro de cada um deles, ela vai escutar esse alimento, porque é diferente a mastigação de um e a mastigação de outro, a preparo de um, a apresentação de um e a apresentação do outro. O tato é diferente, a gente vai falar disso, é super importante que a criança pegue o alimento com a mão. Não necessariamente ela vai se alimentar só assim, mas aquela história de deixa de ter com a mão limpinha,
Quanto mais ela conhecer cada alimento, a estrutura íntima de cada alimento, melhor ela vai conseguir respeitar a alimentação, respeitar cada alimento e fazer com que a aceitação seja mais natural e mais favorável. Não se deve bater em liquidificador. Não se passa o alimento em peneira. Quando você bate em liquidificador ou passa em peneira, você tira as fibras desse alimento. Você faz com que esse alimento seja absorvido muito rapidamente. Quando ele é absorvido rapidamente, ele aumenta rapidamente a produção da insulina, que faz com que rapidamente ele seja absorvido, rapidamente esse bebê vai ter fome de novo, aumenta o índice glicêmico e o índice insulinêmico. Complicado, né? Deixa eu explicar melhor. Muito rapidamente você promove a reação de um organismo que precisa ter tempo para poder fazer a digestão de forma adequada. Isso não serve só para bebê, isso não serve só para criança ou adolescente, isso serve para a gente também. A gente precisa aprender a mastigar o alimento para dar tempo que esse alimento crie uma produção de enzimas de forma adequada, para que se faça uma digestão e uma absorção do alimento de uma forma muito tranquila e natural. Essa é uma das razões pelas quais a gente vai ver isso aqui já já. Então vamos lá. Continuando, só para relembrar no passo 5, começar com a consistência pastosa e gradativamente aumentar a consistência até chegar à alimentação da família. Do 6º ao 8º mês, ele pode ser feito em papa, amassado ou em pedaço, para que entre os 8 meses e 1 ano, você vai aumentando a consistência, para que quando chegue a 1 ano, a criança coma a comida da casa, desde que a comida da casa seja saudável. Pizza no almoço e pastel no jantar não é uma boa comida da casa. Não é uma boa comida para o bebê. O passo 6, oferecer à criança diferentes alimentos todos os dias. Uma alimentação variada é também uma alimentação colorida. Olha que legal. Eu vou pegar e fazer o que todas as avós sonham. O sopão. Sabe o que é o sopão? O sopão é aquela coisa onde você põe 10 legumes, 5 verduras, mais arroz, macarrãozinho, bate tudo e aquilo fica uma papa. Aquilo tem o mesmo gosto, aquilo tem a mesma consistência, aquilo tem a mesma cor. A criança só vai perceber que é diferente quando a gente inclui a beterraba, porque aí fica tudo vermelho. Mas essa é a diferença. Você tira uma abóbora de 10 coisas e coloca um chuchu, a diferença é zero, nada. Vale lembrar também que é fundamental o não uso nem de açúcar e nem de sal de adição até 1 ano de idade. Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que a gente coma 5 gramas de sal como adulto, 2,5 como criança, isso por dia. Isso já está incluído no sódio e no sal do próprio alimento. O alimento já tem sua característica, sua composição de sódio. Vou dar um exemplo só para você ter uma ideia. Comida super saudável na moda hoje em dia é comida japonesa. Ah, ela é saudável, interessante. O que você coloca na comida japonesa? Shoyu. 1 colher de sopa, 15 ml de shoyu, tem 875 miligramas de sódio. Você precisa de 2,5 gramas. Quando você vai num restaurante japonês, você usa só 1 colher de sopa de shoyu. Tá, deixa de ser mentirosa, né? A gente encharca aquilo de shoyu, porque você molha o sushi, molha o sashimi, joga por cima o que sobra, a gente gasta quase meio daquele vidrinho, mas a gente usa o light, né? Porque a gente está preocupado com a saúde. Dá uma olhada lá na composição do light, depois a gente fala sobre isso. Então, a gente acaba comendo só de shoyu numa refeição, o correspondente a mais do que é a nossa necessidade diária de sal. Vale a mesma coisa para o bebê. Ah, mas a comida é insossa. Calma. Ela pode ser insossa para você. Dá para o bebê. E dá para o bebê sem cara de insosso. Não sabe o que é cara de insosso? Eu vou explicar. Você não gosta de tomate, né? Então você oferece o tomate para o bebê e fala assim:
come esse tomate que tá gostoso a beça. Não tá. Ele reconhece isso em você. Ele sabe que você não vai gostar. Então, vai com calma. Ofereça de forma neutra. Não precisa nem rir, nem em forma de aviãozinho, nem enganação do bebê. Ofereça sempre que possível de uma forma bastante tranquila, bastante variada e que o bebê consiga reconhecer cada alimento.